Jogo difícil, jogo duro, jogo complicado. Um jogo que eu esperava mais explicações do Cuca na coletiva, mas fica para a próxima. Prometo que no próximo jogo do Atlético em Belo Horizonte, eu vou no jogo. Eu vou porque eu tenho algumas perguntas para fazer. Só 2 perguntinhas, tá, assessoria de imprensa? 2 só. No dia que eu for lá, eu vou pegar o microfoninho, sentar lá, fazer só 2 perguntinhas. Dá essa moral, tá bom? Então vamos lá. Atlético contra o Botafogo, primeiro tempo. Esse primeiro tempo do Atlético aí, preocupante. Preocupante. Sei da força que tem a equipe do Botafogo, sei de tudo que carregava o jogo Atlético e Botafogo, voltando a se reencontrar depois daquele fatídico dia 30/11 de 2024. Então tinha peso, tinha muito peso. O Atlético precisava vencer. Venceu. Mas um primeiro tempo preocupante. Pelo menos foi assim que eu vi esse primeiro tempo do Atlético contra o Botafogo. Depois, no segundo tempo, 2 mudanças interessantes, importantes. Uma, a entrada do Gabriel Menino, que já é reserva, que são 4 jogos seguidos sendo reserva da equipe do Atlético. E o Gustavo Scarpa, que para o Cuca, na explicação que ele deu na coletiva, foi a utilização de uma arma secreta. De verdade, para mim, Gustavo Scarpa não pode ser reserva em hipótese nenhuma nesse atual time do Atlético. Mas eu quero ouvir o pessoal para a gente debater bastante sobre isso. Duda, eu queria que você colocasse a sua visão de quem acompanhou bem de perto o jogo entre Atlético e Botafogo. Olha, Elton, você comentou sobre esse primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito morno, né? O Atlético começou com uma marcação encaixada no Botafogo, só que o Botafogo logo se adaptou e começou a ter mais articulação. Meio de campo muito forte do Botafogo, não em questão de qualidade, mas em questão de posição física. E um ataque com 4 peças, assim, cruciais. Em comparado com esse elenco que o Atlético enfrentou naquele dia 30 de novembro, só tivemos 2 alterações, né? Que o Luiz Henrique e o Almada, que fazem um pouco de diferença nesse setor ofensivo do Botafogo. Tem muita qualidade, muita técnica, entrega muito dentro de campo, só que o Atlético foi sabendo lidar com a situação. Só que o principal problema desse primeiro tempo era a falta de um articulador, desse cara que ia construir a jogada. De um Scarpa. De um Scarpa, exatamente isso, Elton. E quem ficou muito sobrecarregado foi justamente o Coelho. O Coelho que construía todas as jogadas pelo lado esquerdo e que não tinha o suporte do Caio Paulista, que normalmente quem que faz isso? Caio Paulista e Coelho, e os dois ficam revezando, o Caio fazendo essa dobradinha. Então o que acontece? Às vezes o Coelho dá até liberdade pro Arana pisar dentro da grande área. Só que não teve essa responsabilidade, o Caio Paulista foi muito apagado na partida, e do outro lado, o Igor Gomes, que não tem essa mesma valência do Gustavo Scarpa, esse cara articulador, esse cara que sempre tá olhando pra frente. E ele ficou sendo mais esse marcador, vamos dizer assim, apagado, porque ele não tem essa característica. Então, quando veio o segundo tempo, o Atlético, com a entrada do Gustavo Scarpa e do Gabriel Menino, como você tira, Cuca? Como você me tira o Gustavo Scarpa, sendo que ele é o segundo melhor articulador de jogadas do Campeonato Brasileiro? Eu acho que eu entendi o propósito do Cuca com essa troca. Como ele não vai contar com o Scarpa pro jogo contra o Caracas... Mas espera aí, só uma informação. Nem com o Igor Gomes. Agora. Mas nem com o Igor Gomes. Só que, a princípio, a ideia era... O Igor Gomes é quem vai jogar no lugar. Mas pela coletiva dele... Eu tô pondo lenha na fogueira, tá, gente? Tô pondo lenha na fogueira. Pela coletiva do Cuca, o time deve ser muito mudado. Muito mudado desse tipo, porque o Cuca, ele explica, e é compreensível, o Atlético está fazendo uma viagem agora para Venezuela, é uma viagem longa, o Atlético faz o jogo diante da equipe do Caracas, depois volta para pegar o Mirassol, e o Mirassol tem 1 semana de tranquilidade. E ainda existe a possibilidade deles saírem diretamente da Venezuela e já encarar o Mirassol, não parar em Belo Horizonte. Agora, se o Scarpa ia ser liberado, se o Scarpa ia ser liberado pelo nascimento do filho, por que ele não foi titular ontem? Exatamente, mais uma questão. Esse é o ponto. Aí tá na conta do Cuca. Tá na conta do Cuca. Tá na conta O Atlético tem vários problemas, mas a gente tem que saber separar o que é escolha do técnico de acordo com aquilo que ele tem à disposição e do que é a falta de jogadores, que a gente já tem cantado em verso e prosa aqui. Sim. Isso aí é totalmente na conta do Cuca pra mim. Mas essa falta de jogadores fica mais escancarada ainda agora. Porque o Atlético não tem um armador que, em tese, o Igor Gomes, ele é um armador. Reserva, muito reserva do Scarpa, mas seria a opção no caso de ausência do Scarpa.
Vai jogar com quem? Com o Rubens? O Rubens não é armador. Mas é o mais perto o Rubens também não é volante. Meia. Mas ele não é volante. Tem. E aí é lateral. Mas o Cuca quis transformá-lo. Eu acho que assim, muito mais do que o fato a gente tem que levar em consideração as ausências de elenco que o Atlético tem. Tá? Não tem mais um armador para ser reserva do Scarpa. Só que aí o Cuca simplesmente saca do time o armador nato e o volante que tem característica de ajudar o armador. Como a justificativa de que não pisa na área. Mas espera aí, você já tem o Rony pisando na área, o Hulk, o Coelho, eventualmente um dos volantes vai chegar, você vai perder. Para mim ontem, eu só consegui assistir o primeiro tempo do jogo, o Atlético é um time que estica demais a bola. Vai ter problemas, porque não vai ser todo adversário que vai dar o campo pro Atlético poder esticar. E vai acabar matando o Hulk, o Rony, o Coelho. O Coelho pega a bola, ele sai carregando em linha reta, 30 metros para frente, do lado esquerdo. Não tem alguém que encoste no Coelho. O Rony e o Hulk se enfiam para dentro da área, o meio-campo não chega para auxiliá-lo, o Fausto Vera, nem o Rubens. Isso começa a acontecer um pouco mais quando quem entra em campo? O Gabriel Menino. Que eu não estou dizendo, eu já disse semana passada, o Gabriel Menino não resolve para mim todos os problemas que o Atlético tem em campo. Não estou falando aqui de elenco, estou falando em campo, de jogar. Mas ele pode ajudar. Eu acho que o que o Atlético está precisando, independente de ter ou não características, é definir melhor. Vai ficar tentando esse esticão o tempo inteiro? Aí vem a bola. O Atlético, para mim, cruza bolas demais. O Rony é bom cabeceador, mas não é a principal característica dele. Cadê aquele Atlético que, no seu melhor, no Campeonato Mineiro, trabalhava a bola pelo chão com aproximações, aproveitando infiltrações do Rony, as costas do marcador, aproveitando infiltrações do Coelho? Então, para mim, está faltando, de fato, independente dos nomes, essa característica do time precisa de ser revista. Sabemos, e eu sei, todas as carências de elenco, mas eu acho que está faltando um reajuste da forma do Atlético se comportar dentro de campo. Eu tinha até dentro disso que o Valor falou, eu fiquei pensando também, puxando um pouco do que a Duda comentou, o Caio Paulista realmente ainda não teve aquela boa atuação pelo Atlético. Não. Talvez uma solução fosse colocar o Rubens na lateral esquerda, até mesmo para ter essa aproximação, para ter alguém passando, colocar o Gabriel Menino e o Scarpa. Talvez seja esse um caminho para o Atlético. Que aí você aproveita o melhor de todos e consegue tirar um pouco desse isolamento do Coelho, porque realmente concordo muito com o Valu, dava desespero, tinha hora o Coelho correndo sozinho, não tinha ninguém para aproximar. É uma coisa que realmente o Atlético teve bons momentos de triangulações, ele tá sem o Arana, beleza, mas o Caio Paulista não se mostrou ainda para ser titular dessa posição. Longe disso. O Coelho teve que fazer muito papel defensivo, porque quem tava naquele lado do Botafogo era o Arthur. Sim. Que tem muita velocidade, era bola atrás de bola, e muitas vezes o Caio Paulista não conseguia continuar na marcação, então o Arthur já fazia infiltração e tentava fazer uma finalização com o Everson. Então, além desse problema, até comentei na transmissão, que a solução seria jogar o Rubens pra lateral e colocar Gabriel Menino e Scarpa, porque a gente analisa o rendimento do Scarpa nas últimas partidas, além por toda outra questão de desempenho da própria equipe mesmo, passa muito pelo fato da ausência do Gabriel Menino. O Scarpa é quem divide essa força. Com a presença do Gabriel Menino, o Scarpa não tem que voltar tanto para recompor, é um revezando, que aí não fica também aquele buraco no meio de campo, que quando for tomar um contra-ataque, supostamente, hipoteticamente falando, tá o meio de campo ali, não pega a defesa também desorganizada, tem alguém ali pra recompor e alguém pra ficar. Então a presença do Gabriel Menino, assim, foi crucial no primeiro lance, na primeira bola que teve, já fez o cruzamento, o Coelho já cabeceou, isso foi muito bom pro Coelho. O Coelho que tava tentando, e falou assim, sai. E ajuda até o Alonso, que o Alonso, ele tem sido o zagueiro mais fraco do Atlético. Os técnicos ontem. Né? E assim, ele tá mais lento, né? O tempo de reação dele tá mais longo, então precisa de ter um meio de campo mais pegador para ele não ser pego de calça curta, porque muitas vezes acaba que o atacante adversário sobra em cima dele, na velocidade o cara consegue se livrar. Se esse adversário tem um pouquinho mais de dificuldade, se alguém dá uma travada primeiro ali, tá tempo do Alonso se posicionar melhor e tá em melhores condições para conseguir disputar essa bola. Cara, muito me assustou, de verdade, desculpa, Rolando, muito me assustou quando eu vi a escalação e o Cuca tentando dar uma mexida na equipe, passou pela cabeça dele que tirar o pensador dessa equipe que não estava pensando
seria a melhor opção. E pelo menos no primeiro tempo não funcionou. Não funcionou. Aquilo que ele reclamou zero do jogo contra o Santos, a gente pensou uma forma de equipe, mas o nosso meio-campo precisava de jogar e competir. Eu não vi o meio-campo jogando. Eu não vou dizer que não competiu, mas a gente viu a dificuldade que o Atlético tinha de correr para trás no primeiro tempo. Quando os jogadores do Botafogo associavam-se em tabelas simples, aquilo que ele esperava do Igor Gomes para mim, e que eu não esperava com sinceridade que o Igor Gomes fosse entregar, para mim, pelo menos, no primeiro tempo não aconteceu. E com o Menino e Scarpa, pelas características dos dois, eles obrigam mais a bola a passar um pouco pelo meio campo. Nem que seja para dar aquela carimbada quando os zagueiros estão tentando sair. Gente, a quantidade de bola que o Atlético estica com Alonso e Lianco não tem problema. Repito, vai ter momentos que eles têm qualidade para isso, para atingirem ali as costas dos laterais entre os zagueiros. Sabe aquele espaço entre o lateral e o zagueiro, que gosta muito de atacar o Rony, que gosta muito de atacar o Coelho? Tem algum momento que você vai fazer isso. Mas hoje, fundamentalmente, o Atlético força demais essa bola, às vezes, muito pelo alto, pelo meio. E aí o Hulk, ele é ótimo, ele é excelente, mas ele tem dificuldade para esse tipo de duelo. Não é a cara da característica do Atlético. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!